que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia sem ter ajudado muita gente. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia sem ter ajudado muita gente. Eu só peço a Deus que a injustiça não me deixe indiferente, mas que eu aprenda a dar outra face quando machucado brutalmente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. É um monstro grande, pisa forte, toda pobre inocência dessa gente. É um monstro grande, pisa forte, toda pobre inocência dessa gente. Eu só peço a Deus que a mentira não me deixe indiferente, pois o amor é a verdade, engrandece a alma e a vida da gente. Eu só peço a Deus que a fé não me seja indiferente, que eu semeie a paz pelos caminhos, espalhando meu amor pra muita gente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. É um monstro grande, pisa forte, toda pobre inocência dessa gente. É um monstro grande, pisa forte, toda pobre inocência dessa gente.
Nesse momento, nós vamos nos unir os nossos pensamentos, iniciando mais um trabalho, pedindo autorização à espiritualidade amiga para mais uma noite de trabalho à luz da doutrina espírita. Mestre divino, mas esta noite vós nos reserva para que nós possamos aprender um pouquinho mais acerca dos ensinamentos que os benfeitores espirituais, comandados pelo Espírito de Verdade, deixaram para que nós pudéssemos orientar a nossa escalonada evolutiva. Esteja conosco, que os benfeitores espirituais ao vosso nome estejam nos impulsionando, nos orientando, todos que estarão irmanados pela via desta live, que as vibrações de amor, de fraternidade e de autoentendimento possa fluir em cada um daqueles que estarão conosco e aqueles que irão se unir a nós também futuramente, quando acessarem o conteúdo desta nossa singela reflexão desta noite. Nos abençoe e nos guarde, que assim seja. Meus irmãos, é com muita alegria que nós iniciamos mais uma noite de reflexões e estudos à luz da doutrina espírita. Você que está chegando agora, que adentrou ao nosso canal Centro Espírita Luz e Caridade de Nerópolis, seja muito bem-vindo. Esta é uma casa de oração que se orienta pelos ensinamentos de Jesus, a doutrina espírita, consoladora, reveladora, que nos dá profundas reflexões de onde viemos, aonde nós estamos e com vista aonde nós estaremos. Não é? Pois bem, antes de nós iniciarmos os estudos desta noite, eu gostaria de mandar um abraço caloroso para o nosso irmão Roseron, meu amigo Roseron. Não pude abraçá-lo sábado no seu aniversário, mas virtualmente e espiritualmente nós estamos conjugados, nós estamos juntos, meu irmão, meu querido, não é? Você que teve mais uma primavera, né? Jesus continue lhe abençoando, você que é uma referência para nós aqui do Centro Espírita Luz e Caridade, bem como a sua companheira, nossa querida irmã Glória. Um abraço para vocês. Meus amigos, nós também estamos saudosos, porque tivemos o retorno à pátria espiritual de nossa irmã Maria Badia. Alguns dias já se passaram, mas a saudade ela é de contínuo, e nós vamos alimentando esta saudade, vibrando e vibrando muito para que ela continue todo o seu processo. Ela que foi uma trabalhadora desta casa, pronta para toda a obra, e que agora ela está aí aos braços da espiritualidade amiga, aguardando o desvelar dos próximos capítulos da sua contínua existência. Pois bem, hoje nós vamos falar de um tema, o homem integral. Mas antes de nós adentrarmos a esse tema, as pessoas têm nos perguntado qual é o posicionamento nosso em relação a esta avalanche de mensagens, psicografias, mensagens de espírito A, de espírito B, e que de certa forma causa um constrangimento, porque muitas pessoas não sabem em que acreditar, e em que dar veracidade, E algumas destas mensagens que nós temos recebido, assim como você também que recebe todos os dias, no WhatsApp, quando eu as recebo, eu faço exatamente a recomendação de que Allan Kardec nos assevera no livro dos Médiuns, E eu vou tecer essas considerações para que você se oriente, para que você não fique, eu devo acreditar em quem, eu devo dar ouvidos a credibilizar esta ou aquela, enfim, você fica indeciso. Olha só,
Hoje, ao depararmos com as múltiplas mensagens que recebemos, devemos de forma contínua nos valermos de adotarmos sempre e prudentemente uma das valiosas recomendações que foram transmitidas por Allan Kardec. Considerando o bom senso encarnado, que ao falarmos sobre as mensagens mediúnicas, nos deixou a seguinte dica, que está no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, no item 266. Assim, dizia Allan Kardec: por mais legítima confiança que vos inspirem os Espíritos, há uma recomendação que nunca seria demais repetir e que deveis ter sempre em mente ao vos entregardes aos estudos, a de pesar e analisar, submetendo ao mais rigoroso controle da razão todas as comunicações que receberdes. Então, esta foi a recomendação dos bons espíritos, a pergunta de Allan Kardec. E o crivo da razão que eu e você devemos adotar, ele precisa de uma base. Como é que nós vamos julgar? Como é que nós vamos então analisar? Como é que nós vamos pesar essas mensagens se nós não temos uma base de conhecimentos? Nós temos que nos valer da instrução do Espírito de verdade para esta questão. Amai-vos, mas instruí-vos, porque este é o legado que eu e você vamos levar no nosso perispírito, na nossa bagagem de retorno ao mundo espiritual, todas as conquistas, todos os conhecimentos. E se estes conhecimentos forem vivenciados pela égide da caridade, que é sem dúvida o grande balizador da nossa condição evolutiva, aí sim nós estaremos fazendo a contenda. Portanto, se você que recebe mensagem e não sabe credibilizar, comece a analisar o teor, a forma com que o interlocutor está narrando a mensagem, não é? Se ela está recoberta de entrelinhas de orgulho, de vaidade, se os interesses de quem a está ditando são velados muitas vezes nas entrelinhas, e esse é o crivo que a razão, não é? Nós precisamos submetê-la, ok? Pois bem, esta noite nós trouxemos um tema, não é? O homem integral. Esse tema é o livro que Divaldo Pereira Franco, sobre a orientação de Joana de Ângeles, não é, psicografou. E nós estamos fazendo então uma incursão nesta obra. O Homem Integral é o segundo livro da série psicológica de Divaldo Pereira Franco, fazendo um contraponto entre o homem terreno e o homem consciente. Esta é a abordagem que nós vamos nortear nesta noite, nessa singela reflexão que nós vamos fazer. A Joana, né, ela começa esse livro, O Homem Integral, dizendo assim: conquistas éticas, morais, desenvolve-se no decorrer de milênios, quando o homem, ser pensante, princípio inteligente, toma consciência de sua essência espiritual. Então veja só, desde que o homem, desde o primeiro Neandertal que pisou e começou a sua saga evolutiva, um processo decorrente evolutivo, né, começou a se processar. Mas a maioridade, o reconhecimento de ser pensante, inteligente, né, tomar a consciência da sua verdadeira essência espiritual, de que nós estamos aqui de passagem, nós não temos cidade permanente, que nós estamos buscando a excelsitude do futuro, tudo isso depois que nós ganhamos a maioridade. E nós sabemos que nós ganhamos a maioridade espiritual com a vinda de Jesus, não é? Quando ele então balizou e disse que fez novas todas as coisas. Ali estava o nosso passar de ano no conhecimento, na aquisição
de acesso à nossa verdadeira condição espiritual. Porque a lei de Moisés, ela serviu de aio, até de cabresto, não é? Ela serviu de apoio, até que a verdadeira revelação, Jesus, né, viesse e desse um novo balizamento do entendimento de como se chegar na presença de Deus, de como galgar os degraus da evolução. E a Joana continua dizendo assim, quando se processa esse despertamento para a realidade espiritual do ser pensante, que é o Espírito, é importante para a sua felicidade, para a conquista, analisar, refletir, observar o seu eu interior e, após isso, obter pouco a pouco, pelas processuais etapas evolutivas vivenciadas, a visão integral do conjunto de três coisas essenciais: mente, nosso psiquismo, o perispírito que armazena a bagagem vivenciada de todas as edições reencarnatórias, e o corpo físico, que é o agente presente desta última, e no nosso caso, né, da que estamos vivendo neste momento. Por isso nós dizemos, quando estamos no processo, né, reencarnatório presente. Com esta visão desses três elementos, da mente, do perispírito e do corpo físico, né, de forma contínua, nós vamos conseguindo o nosso objetivo de aprendizagem. Aprendizagem a convivermos uns com os outros de forma pacífica e harmônica, não querendo a subserviência da mais-valia, da expropriação do mais forte em detrimento daquele que é mais fraco, moral, financeiro, intelectual. Né? Ao contrário disso, Jesus nos ensinou a levarmos as cargas uns dos outros, ou seja, ajudar o outro na sua dificuldade e não tirar proveito disso. Pois, como ela disse, esse despertamento da realidade espiritual pode acontecer conosco, e aquele que está próximo de nós pode estar ainda adormecido, e é nosso dever auxiliá-lo nessa marcha para esse despertamento de consciência de ser integral, holístico, né, por todas as influências que estão à nossa volta, mesmo aquelas tangíveis que nós podemos mensurar, tocar, quantificar, e aquelas que nós não temos acesso do mundo espiritual. Sem esta visão de conjunto, né, nós não conseguimos processar o autoconhecimento. Vocês se lembram da questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho deu da pergunta de Allan Kardec, como é que nós podemos fazer, né, o conhecer a nós mesmos, né? No famoso conheça-te a ti mesmo, que foi referência no mundo grego, principalmente os filósofos utilizaram muito esta frase, não é? Que estava gravada nos umbrais do templo de Delfos, né, do deus Apolo. Então, Santo Agostinho, na questão 919, ele disse que todos os dias fazia aquela revista de foro íntimo, verificando o que havia cometido de falta por aqueles que haviam estado com ele. E nesta verificação, nesse autoconhecimento, nesse pente fino que ele passava em revista às suas atitudes daquele dia, ele pontuava: nisso eu não fui bom, amanhã eu vou então melhorar nesse quesito. E é esse chamamento que nós falamos muito na doutrina espírita, né, de reforma íntima, do reconhecimento de nós mesmos, de que Joana de Ângeles está dizendo aqui. É o conhecimento de nós mesmos, o redescobrimento ou o autoconhecimento que nos leva a uma dimensão mais amplificada,
porque nós nos apercebemos dos elementos que estão à nossa volta. E a Joana diz assim: sem a visão desse conjunto de elementos, o nosso espírito fica fragmentado, deformado pelos conflitos emocionais, racionais, decorrente do campo do nosso inconsciente. O que é isso? Nós vamos acumulando, cada vinda que nós vemos aqui, cada edição reencarnatória, de forma inconsciente nós vamos armazenando esses conflitos emocionais. E eles vão nos impedindo de nós darmos o salto qualitativo para a evolução. Nós ficamos então indo e vindo sem que nós demos aquele salto, para o melhoramento, para o aperfeiçoamento. Mas isso, ela nos diz, é um processo natural, que é próprio, característico do processo evolutivo, da forma de aprendizagem, que sempre decorre de um esforço nosso, da vontade individual que eu e você temos de querer melhorar. Por isso, se tem algo que eu e você precisamos entender na nossa escalonada evolutiva, nós viemos aqui aprender a nos melhorar. E nós temos o melhor material, sem detrimento aos demais. A matriz da doutrina espírita, ela nos traz um acervo grandiosíssimo de informações do mundo presente, do mundo espiritual, de como nós chegamos, de como são as coisas, se processam no mundo após túmulo. Pois então nós temos com segurança informações de onde nós viemos, de onde nós estamos, com vista ao que nós seremos e queremos ser, já que nós estamos plantando hoje o futuro que nós desejamos. Portanto, ela insiste em dizer, Joana de Ângeles, o despertamento tem que ser gradual, mesmo sendo lento, porque a natureza não dá saltos, e se processa pelas múltiplas vivências reencarnatórias. Não é de uma vez que nós vamos aprendendo a nos conhecer como espírito, como ser pensante, como jornadeiros desta marcha evolutiva. E isto tem uma marca que é indelével, que é um registro, que é o sofrimento. Todos nós só aperfeiçoamos diante de um sofrimento. E André Luiz até faz uma catalogação desse sofrimento, a dor auxílio, a dor evolução, porque ela é necessária. Sem nós expiarmos, olha a característica do homem, provas e expiações. Portanto, as nossas dificuldades são os degraus que eu e você estamos galgando com muito sofrimento para nós chegarmos a essa altitude. Portanto, se nós observarmos tudo isso bem analisado, observado, sem revolta, sem autojustificativa, sem autopena, que é chamado também de vitimismo, o egoísmo, o medo, são sentimentos que ficam ataviados, nos diz ela, e que nós herdamos isso de eras primitivas, do nosso passado ainda pouco desenvolvido, quando éramos ainda muito primitivos quanto o ser espírito homem. Portanto, nós necessitávamos lutar pela sobrevivência, no sentido de preservação da nossa família, buscar o alimento, defender-se das intempéries, resguardar-se dos dias que sobrevinham à nossa existência. Tudo isso era um processo natural, mas nós fomos evoluindo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, como o subtítulo é Lei do Amor, nos fala que o homem, ser pensante, princípio inteligente, foi desenvolvendo sua inteligência gradativamente. Primeiro,
instintivamente, depois pelas sensações e depois pelos sentimentos. Instintivamente nós buscávamos o abrigo, o alimento, a garantia da nossa prole. Depois nós fomos tendo as sensações, as percepções de que não estávamos só, não é? A necessidade então de compreender que havia algo a mais. E aí nós vemos a figura dos povos mais primitivos na busca de um Deus, não é? Sol para os egípcios. Os primitivos tinham até as plantas como sendo a sua divindade. E até hoje, né, nós buscamos formas de entendimento de nós mesmos. E como eu já disse, a doutrina espírita nos dá um acervo seguro, porque traz uma reflexão paulatina, desde os primeiros seres que habitaram o planeta até a presente forma mais evoluída do homem sábios que somos hoje. Portanto, até hoje, dependendo do grau evolutivo de cada um, existem ainda aqueles embrutecidos, cuja o instinto ainda prevalece muito mais do que os sentimentos. Por isso, nós vemos situações animalescas de profunda desumanidade uns para com outros, principalmente aqueles que têm um poder financeiro maior, que vivem a subjugar aqueles que não têm nada. Isso é uma remetida à situação primitiva e que ainda está no descompasso da evolução, pois já deveria ter passado pelas sensações e já deveria estar amando, pois o sentimento mais nobre e que Jesus quer que eu e você aprendamos é, sem dúvida, o amor. Pois bem, observamos isto a partir do estudo e prática do autoconhecimento, pelo qual observamos primeiro a nós, antes de observarmos o nosso próximo em suas reações. Então, ela está nos dizendo para que nós, nesse autodescobrimento, não façamos aquilo de não observarmos a trave que tem no nosso olho em detrimento do cisco que existe no olho do nosso próximo. Ela diz que o nosso estudo, a nossa busca tem que partir na observação de nós mesmos, das nossas reações, de qual sentimento está brotando de nós. Aí nós estamos fazendo a viagem introspectiva, no reconhecimento dos nossos sentimentos, já que não estamos mais no primitivismo, não estamos mais apenas no sentido das sensações, de perceber o mundo pelos sentidos. Não, nós vivemos o mundo presente de forma pulsante, de forma onde o sentimento de amor, de fraternidade, de divisão, de partilha, de compartilhar deve ser a tônica para o momento, e principalmente no momento em que estamos vivendo, não é, desta pandemia. E ela continua, com esse despertamento gradual, lento, já vamos conseguindo observar o outro com mais discernimento, com boa vontade, com respeito, com interesse, ensinado pelo Mestre Jesus em seu capítulo na máxima: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Portanto, nós estamos galgando paulatinamente o exercício desse autoconhecimento, para que os valores espirituais sejam embalados pela nossa moral em exercício. Portanto, vamos, a partir da visão do homem integral, do ser total, compreendendo o outro, porque começamos a aprender, a compreender a nós, em nossos erros e desacertos, gradualmente, muito lentamente. E aí nós externamos dizer: se eu tenho esta necessidade, com o conhecimento que eu tenho, com a vida que eu tenho, que dirá meu irmão menos desafortunado, às vezes de inteligência, de recursos para entendimento de si mesmo?
Aí está a nossa vocação de ensinar, de graça recebestes, de graça também dai. Este é o ensinamento que nós precisamos compreender nessa nossa marcha. E aí a Joana traz um dado interessantíssimo. No caso das depressões, dos distúrbios mentais, das variadas etiologias, né, das várias matrizes com repercussão no corpo físico, né, das doenças, o homem integral, podemos observar que são resultantes da insatisfação, da revolta interior de não aceitar a vida como ela nos chegou, como uma oportunidade de aprendizado, de não aceitarmos os problemas, e os problemas, na égide da visão que nós precisamos ter, ele é o recurso para nós evoluirmos. Então, os imprevistos, os obstáculos, eles são necessários na nossa jornada, nas várias etapas reencarnatórias, no nosso conjunto, né? Quando estamos recebendo a oportunidade reencarnatória, é verificada quais são as nossas verdadeiras faltas, o que nós precisamos ajustar na escola do orbe terrestre para reajustar, para dar o salto de aprendizado que nós tanto precisamos. Portanto, esse homem integral que nos mostra que são imprescindíveis para a nossa aprendizagem de ser integral de uma forma muito mais abrangente, muito mais holística. Não sabemos ainda administrar a nossa existência, nos assevera Joana de Ângeles, porque observamos de forma ainda fragmentada, dicotomizada, sobre a ótica deformada, decorrente dos conflitos que nós armazenamos no nosso inconsciente, cada vez que nós viemos aqui numa oportunidade reencarnatória. Mas aí temos um agente que é importantíssimo, que é imprescindível de nós utilizarmos para nós neutralizarmos toda essa fragmentação de que estamos falando, que é o trabalho, é o exercício, o esforço de conhecermos a nós mesmos. Esta viagem introspectiva é um imperativo da evolução que eu e você precisamos compreender. Então, se nós compreendermos que é imprescindível, né, nós orarmos, nós plugarmos, nós conectarmos para vibrarmos com a espiritualidade superior, só conseguiremos a partir dessa autoconsciência de nós mesmos. E por isso que muitas pessoas hoje, diante dos problemas que estão nos asseverando, não conseguem se conectar, estão intranquilos, estão em pânico, estão desconectados, porque não aprenderam ainda a vibrar, não se autoconhecem, não se percebem e, portanto, não se constituem como ser pensante e nas possibilidades que o Espírito nos reserva nesta condição. É importante observar com a mente alerta e vigilante em processo dinâmico. Nós precisamos refletir, nós precisamos meditar para compreender o processo do viver com olhos de ser integral e não de ser fragmentado. Este é o desafio que nós precisamos vencer. É o obstáculo que nos coloca na marcha da evolução. Estados mentais conflitantes, decorrentes da não aceitação do ser integral, do que decorre com o ser, gerados pela não aceitação, causam revolta, insatisfação, negação do alto amor, que não é embasado só no egoísmo, mas também na incapacidade do ser integral, de pelo esforço, pela vontade de se auto-observar em seus conflitos.
a pessoa não se aceita. Os medos, as fobias sociais e de tantas outras matizes, a solidão, a ansiedade, os ódios, todos são sentimentos decorrentes do fato de nós não compreendermos que nós somos seres integrais. E o conhecimento, o reconhecimento dessa integralidade é que garantirá, meus amigos, o acesso à espiritualidade maior, porque ela aguarda que nós emancipemos. Nós já dissemos que Jesus já deu a contribuição, abrindo a porta, quando ele diz: eis que faço nova todas as coisas. Nós, enquanto orbe, emancipamos enquanto planeta de possibilidades de evolução, mas voltamos a insistir, muitos estão ainda no primitivismo, estão ainda nas sensações e não estão vivenciando o pulsar deste amor revelador que o Cristo nos convida a vivenciarmos todos os dias na reflexão da sua obra. É importante, portanto, o vigiar e orar, que são os ensinamentos de Jesus, para o autodescobrimento, para o autoconhecimento. E por essa vigilância e pela essa contínua oração, nós vamos exercitando a humildade, pois ela nos proporciona uma sintonia sempre com a espiritualidade superior nesse nosso exercício de autoconhecermos a nós mesmos. Veja a importância que isso tem na nossa marcha evolutiva. Todos os nossos conflitos são, portanto, decorrentes ainda, além de todos esses que nós já elencamos, da nossa incapacidade de sentirmos a nossa essência espiritual na sua plenitude. Face a nossa visão ainda deformada, ainda dicotomizada e voltada para interesses materiais. Esta semana eu vi uma mensagem de um espírito, eu achei muito interessante o dado, a problematização que ele faz. Ele dizia assim que 85% das pessoas do planeta Terra, antes da pandemia, estavam no automático das vivências só futura. Era o próximo final de semana, era o próximo reunião, o próximo carro, o próximo viagem, tudo com vistas à materialidade. Não se apercebia que nós precisamos do hoje, do agora, para plantar o amanhã. E a condição pandêmica fez um freio nisso, pois ao estarmos em casa, ao estarmos reclusos, impossibilitados de nos aglomerar, nós passamos a viver o hoje, o agora, senão nós não vamos existir amanhã. Então, uma análise bastante interessante nesse processo. Portanto, nós precisamos entender que nós não estamos mais vivendo as sensações da nossa constituição animal. Nós já estamos num processo de adiantamento moral, espiritual, e que, reservadas as condições de cada um, nós precisamos dar o salto qualitativo, nós precisamos passar de ano, porque o mundo regenerador está às portas, e aqueles que não se aperceberem disso, que ainda continuarem vivendo no primitivismo, ou mesmo pelas sensações, só de viver o momento pelo momento, deixa a vida me levar, como aquela música emblemática do Zeca Pagodinho, vai ficar ver a banda passar, e aqueles que se aperceberem e que tiverem consciência desse redescobrimento de si próprio, estes com certeza alcançarão e passarão de ano. Portanto, todos os sentimentos que estão atrelaçados, que estão ataviados, são heranças mentais de muitas reencarnações, que nós guardamos isso inconscientemente, que se alojaram no nosso consciente e que necessitam de ser trabalhados no nosso consciente. Nós, tendo consciência de que nós trazemos esta bagagem
emocional, né, desse psiquismo negativo de vivências passadas, nós precisamos trabalhar isso e de uma forma plena. Colocar as mãos no arado para revertermos essas amarras evolutivas que não nos deixam progredir. Portanto, os valores sociais, a vida coletiva, éticos, encontram-se em transformação. Por quê? O processo do viver é dinâmico e não é estático. Portanto, como diz o texto bíblico, acorda tu que dormes e veja o mundo que está à sua porta, as possibilidades que estão nos dando a espiritualidade na presente encarnação. Portanto, a transformação em todos os campos ela é impulsionada por uma lei, a lei do progresso, que está registrada no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, das questões 776 à questão 802. E, portanto, esta marcha, ela é irreversível como lei divina, e o homem, ser milenar que é impulsionado por essa lei de progresso, para um dia alcançar a tão sonhada felicidade, a tão sonhada excelsitude. Como nós gostamos de dizer, todo homem será um anjo, assim como todo anjo um dia já foi um homem. Desde o primitivo, galgando toda aquela gama de sentimentos ali, do alimento, da casa, da caça, depois percebendo que não estava sozinho, que ele fazia parte desse todo, e depois nas relações de sentimento da percepção do outro. É isso que motiva, é isso que nos dá condições de refletirmos o que estamos fazendo aqui, qual é o nosso exercício nessa marcha evolucionista. Portanto, há um trajeto interior. Existe então uma via para se autodescobrir-se, que diferencia em graus evolutivos os homens e que decorre, digamos assim, da nossa capacidade por despertar. Uns vão despertar mais cedo, outros vão demorar às vezes 2, 3 reencarnações, cada qual com a sua possibilidade, mas todos, nem que leve 1 bilhão de anos, vão se descobrir e vão galgar esta marcha do ser integral, de conhecer a si mesmo, para então poder conectar-se com a espiritualidade maior. Portanto, nos autoanalisarmos sempre decorrente da visão do ser integral que somos. Reconhecermos as nossas possibilidades. Jesus asseverava-nos: vós sois deuses, mesmo que com D minúsculo e com todas as incapacidades do momento, mesmo com todas as fragmentações, ele já nos via como ser integral, com todas as nossas possibilidades. Gostamos de fazer o entendimento de que cada um dos mártires, pegamos aí o apóstolo Paulo, que foi a maior contribuição da cristandade que nós temos, ele era um homem orgulhoso, com o seu conhecimento do judaísmo, não é? Mas, quando ao caminho de Damasco recebeu o chamado do mestre, ele teve o auto-reconhecimento de que ele nada poderia fazer nesta marcha, desta lei do progresso, de ser um ser integral. Que queres que eu te faça? E assim ele se tornou uma referência para nós, deixando um legado inesquecível, com todas as cartas gerais ou epístolas paulinas, como queira entender, para nós nas suas viagens missionárias. Portanto, Joana continua finalizando o nosso entendimento. O impulso psíquico que nos facilita a aprendizado é o sofrimento. Nós precisamos entender esses
esses mecanismos. E os liames, as amarras que nos aprisionam mentalmente, com o despertamento de autoconhecimento, vão se afrouxando. Primeiro em suas camadas psíquicas, na nossa mente exterior, e depois com o impulso de energia da mente ativa, querendo então progredir. Vigilante, vão se afrouxando cada vez mais, até então uma visão que nos possibilita nos alegrarmos e termos felicidade. Todos os sentimentos, todos os sentidos nos oferecendo a capacidade, as muitas oportunidades de aprendizado nas coisas mais simples, sempre de forma contínua e gradual, desde que estejamos atentos, ativos, vigilantes para esse chamado de redescoberta, de autoconhecimento, de aprendizagem. Erros, recaídas são inevitáveis nesse nosso exercício, fazem parte da caminhada que nós estamos e da nossa atenção, vigilância, sintonizado sempre com a espiritualidade superior, nos auxiliando sempre, orar, meditar, refletir. Jesus, nosso mestre mais augusto, nos ensina o roteiro. Depende de cada um de nós o trabalho individual de segui-lo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, reconheça os seus defeitos e venha, porque eu lhes darei vida e vida com abundância. Que possamos, nesta oportunidade de agora, no presente momento, continuar vibrando, continuar orando, meditando e refletindo com vistas a esse contínuo aprendizado, a dimensão maior de homens e mulheres integrais, sem nenhuma fragmentação, sem nenhuma impossibilidade de se conectar com a espiritualidade maior. Estamos chegando ao fim da nossa exposição, agradecidos a Jesus pela oportunidade. Nós vamos cantar uma música e depois nós vamos encerrar essa nossa singela reflexão. Lembre-se, você poderá acessar o conteúdo desta nossa live pelo canal do YouTube que tem o mesmo nome que a live aqui do Facebook. Centro Espírita Luz e Caridade, Nerópolis. Lá já estão disponíveis para download os estudos que foram feitos pelos colegas Getúlio, Rosita, no livro Diálogos Médiuns. Entre, do lado direito você pode inscrever-se no canal, poder dar a sua contribuição e, mais importante, você tem a capacidade de replicar, de mandar este conteúdo para as pessoas do seu conhecimento. Este é um exercício de caridade que não tem preço, já que a maior contribuição que você podemos dar para a doutrina é a sua divulgação. Portanto, o material está à sua mão. A um toque de dedos você pode se instruir e pode auxiliar outras pessoas também a nutrir-se desses ensinamentos, ok? Nós vamos colocar uma música aqui. Olha só, enquanto nós estivemos cantando esta música, você poderá estar recebendo o passe à distância. Pense em Jesus, mantenha seus pensamentos ligados à espiritualidade. Você vai estar recebendo as vibrações de amor, de paz, que tanto nós necessitamos para continuarmos vibrando muito para o nosso planeta. Essa música é muito conhecida por todos os cristãos.
Fechemos os nossos olhos físicos e abramos a janela do nosso ser interior, agradecendo a Jesus pela oportunidade reencarnatória, pela vida de agora, em todas as coisas que você devemos dar graças. Graças a Deus que temos a oportunidade de pulsar, de vibrar, de reconhecer nós mesmos como exercício de evolução. E nessa marcha, nesse contexto, nós continuemos o nosso exercício de amar uns aos outros. Agradecemos a espiritualidade amiga por tudo que ela tem nos oferecido. Esse ambiente de reflexão, ainda que virtual, mas de forma intensa, pois eu e você, através do pensamento, nós estamos conectados com todo o planeta, pulsando, vivenciando, experienciando a oportunidade reencarnatória limitante, sim, mas com vistas à plena felicidade nos mundos superiores. Nosso muito obrigado ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga que tem nos auxiliado, que nunca tem nos deixado, que nunca tem nos abandonado. Como Jesus mesmo disse: nunca vos deixarei órfãos, eu rogarei a meu Pai e Ele vos enviará outro Consolador, e Ele enviou. E no Espírito de verdade, na formatação da doutrina espírita, é o Consolador que eu e você temos como nosso auxílio, como aquele que nos ensina todas as coisas, e damos graças a Deus, portanto, por toda essa assistência espiritual que Ele nos reserva a todos, indistintamente, mesmo que muitos não se apercebam, muitos ainda não se despertarem por esta integralidade do ser. Mas todos temos a possibilidade. O germe está, muitas das vezes, adormecido, mas o potencial para sermos perfeitamente felizes vai eclodir a seu tempo. Muita luz e muita paz a todos. Jesus sempre conosco.